theme of my presentations at this camp meeting O tema da minha apresentação nessa campal have been centered around trying to understand why Future for America and ourselves have come to different conclusions on end-time prophecy. tem sido centrar esse assunto e ver por que nós e o FFA estamos divergindo quando o assunto é profecia do tempo do fim. I've tried to give a number of examples of where we differ, Eu tentei dar um número de exemplos onde a gente difere, but more than that, mas mais do que isso, I've tried to give an explanation or an understanding of why those differences have occurred. eu tentei dar uma explicação de por que acontecem essas diferenças. Every single one of these differences have their roots that have been in this movement for many, many years. Cada uma dessas situações tem já a sua raiz durante vários anos nesse movimento. In fact, besides the subject of July 18, Para além desse assunto de 18 de julho, when we read that open letter, quando nós lemos aquela carta aberta, which was about the warning for July 18, que era o aviso para 18 de julho, you remember that they said that in order to accept this crazy warning, vocês se lembrarem, dizia que para poder aceitar esse aviso tolo, you needed to have an understanding on a number of different subjects. nós precisávamos ter entendimento sobre vários assuntos. And those subjects we listed out were 7. E esses assuntos que nós listamos eram 7. And even though we didn't have the opportunity to go through every single one in detail, E ainda que a gente não tenha conseguido olhar para cada um em detalhe, what hopefully has become apparent to you, aquilo que eu espero que seja aparente para você, that I wanted you to see, que eu queria que você visse, is that whatever point you take, é que seja qual for o ponto que você pega, this was the traditional or conventional understanding of that subject that the movement has had from its inception. esse era o ponto convencional que o movimento tinha desde o início. Future for America have not grown, they have not learnt. O Future for America, eles não cresceram nem aprenderam. Now that's not actually technically true, Isso não é tecnicamente verdade, because over the years, porque durante esses anos, especially since 2012, especialmente desde 2012, they did begin to learn these truths, eles começaram a aprender essas verdades. these new ways of seeing things. Essa nova forma de enxergar as coisas. They said that they accepted them, Eles disseram que eles aceitam essas coisas, but o que aceitavam essas coisas, either they just gave lip service to these things, mas ou eles falavam isso da boca para fora, or like a dog that goes back to its vomit, ou tal como um cachorro que volta para o seu vômito, they've gone back to their old ways. eles voltaram para o seu jeito antigo. So either they've gone back, or they never really accepted these new ways of understanding Então, these truths. ou eles voltaram atrás ou nunca aceitaram essa nova forma de entender essas verdades. So on every single point, Então, em cada ponto, they've gone back to their traditional perspective. eles voltaram para a sua perspectiva tradicional. Now, what makes it complicated for people to discern this Então, o que faz com que seja difícil para as pessoas discernirem isso is that in some ways they have accepted these progressive ideas. é que, de certa forma, eles conseguiram enxergar essa ideia de progressão. Aceitar. The major one being time setting. Uma delas sendo marcação de tempo. But even when they took hold of that subject, Mas ainda quando eles enxergaram esse assunto, they've taken hold of it in a distorted and twisted fashion. eles fizeram isso de forma distorcida. Certainly not in a way that we understand or recognize. Certamente não da forma como nós reconhecemos. So that's the main purpose of the presentation that I wanted to give this week, Então, esse era o foco principal das palestras que eu queria dar essa semana, to show the differences para mostrar essas and diferenças why those differences exist. e por que existem essas And I diferenças. tried to give examples Eu tentei dar alguns exemplos of not only that there are differences, but why they exist. de que não só há essas diferenças, mas o porquê delas existirem. And I've tried to center
our discussion around Daniel 11, verse 40, Eu tentei centrar essa discussão ao redor de Daniel 11, verso 40, which really deals with the singular subject is how do we read inspiration? que lida com o assunto de como a gente lê a inspiração. And even though it may not be completely evident to you, E ainda que não seja completamente evidente para você, I hope you can begin to see, eu espero que você consiga enxergar wherever you are in this spectrum of understanding, que onde você esteja no espectro desse entendimento, the Future for America have made grave mistakes. que o Future for America fizeram graves erros. They either don't understand the ramifications, the implications of what they're saying, Eles ou não entendem a ramificação e a implicação daquilo que eles estão dizendo, or they're just misleading people. ou eles estão guiando as pessoas em erro. So I think they don't understand what they're saying. Eu creio que eles não estão entendendo aquilo que eles estão dizendo. They're holding on to views Eles estão segurando algumas ideias ou visões that they don't recognize are so toxic, so evil, que eles não se dão conta que é tão tóxico ou tão diabólico that they've completely destroyed their credibility. e que eles totalmente destruíram a sua credibilidade. And what they've done, E o que eles fizeram, like every single person that's left the movement, tal como toda a pessoa que saiu ou deixou esse movimento, is that they've accused us of not following inspiration. é que eles têm nos acusado de não seguir a inspiração. What we do admit to Aquilo que nós admitimos is that there are certain portions of inspiration that are no longer applicable in our dispensation, é que existem certas porções da inspiração que já não são aplicáveis na nossa dispensação. and we've identified them explicitly. E nós identificamos explicitamente quais são. We've been very open about those points. Nós somos bem abertos em relação a esses pontos. We've also been open about what we don't understand completely, E também somos abertos em mencionar aquilo que a gente não entende de forma completa. specifically the details of what the Sunday law will look like. Especificamente dos detalhes de como se parecerá a lei dominical. So, an example of what we spoke about Então, um exemplo de uma das coisas que nós já was falamos the role of Islam. foi o papel do Islã. They have a very naive and simplistic model of Islam at the end of the world. Eles têm uma forma bem simplística do que seria o Islã no fim do mundo. And it's brought them to the point that they are now predicting an attack in a few months. E agora eles chegaram ao ponto que eles estão predizendo um ataque daqui a alguns meses. And the message that they have, E a mensagem que eles têm, unless it's been refined and I'm not aware of that, a não ser que esteja sendo refinada e eu não me dei conta, is that there will be a nuclear attack upon the city of Nashville é que vai haver um ataque nuclear na cidade de Nashville, by Islam. pelo Islã. They don't define who Islam is. Eles não definem quem é o Islã, They don't define how they're going to get a nuclear weapon. não definem como eles vão conseguir essa arma nuclear, They don't define how that weapon will be deployed. eles não explicam como essa arma vai explodir, Worst of all, mas o pior que isso, they don't give any sensible reason of why they would attack Nashville. eles não dão nenhuma razão do porquê que eles atacariam Nashville. A small backwater city in the state of Tennessee. Uma pequena cidade em Tennessee. The connection that they make E a conexão que eles fazem is that Nashville was the center of some activities during the Second World War é que Nashville foi o centro de algumas atividades durante a Segunda Guerra Mundial, that was connected to the work of the nuclear bomb that was developed by the United States. que estava conectado com uma bomba nuclear nos Estados Unidos. Now, all of these are convoluted and foolish ways of understanding prophecy, Então, tudo isso é uma forma bem tola de entender profecia, but people are adamant that you can study this way. mas as pessoas estão crentes que elas podem estudar dessa forma. So I've tried to show the difference between their approach and ours, Então, eu tentei mostrar a diferença da forma como eles abordam e nós abordamos. I gave an example. E eu dei um exemplo. We went to the story of Hiram Edson Nós fomos para a história de Hiram Edson and showed how he destroyed the ability for him to
do his work E mostramos como ele destruiu a sua habilidade de fazer o seu trabalho, because he was unwilling to take hold of Miller's 25-20 porque ele não queria pegar nos 25-20 de Miller and incorporate it with his own. e incorporar com o que ele tinha. And today, E hoje, Future for America are doing the same mistake. o Future for America estão cometendo o mesmo erro. Despite the public record, Independente do recorde que eles colocaram no público, despite the growing evidence, mesmo com todas essas evidências, they refuse to accept eles se recusam a aceitar that there's an alternative understanding que to existe, verse 40. que existe uma alternativa para entender o verso 40. And yet at the same time, E ao mesmo tempo, they know that Christ wanted to return eles sabem, before 1888. eles sabem que Cristo queria retornar antes de 1888. And they're on public record stating that. E eles estão no recorde público, ou domínio público, falando sobre isso. They took hold of our idea, Eles pegaram na nossa ideia, which is fine. e tudo bem. I don't mean that in any silly way. Eu não estou querendo mencionar isso de forma tola. I just state that because they agreed with our methodology. Só estou mencionando isso porque uma vez eles concordavam com a nossa metodologia. You take the 25-20, Eles pegavam nos 25-20, as shown on the board here, tal como mostrado nesse quadro, and we demonstrated e nós demonstramos that Christ was to return in 1863. que Cristo deveria retornar em 1863. They saw merit in that study, Eles viram mérito nesse estudo, and as far as I understand, they still hold on to that truth. e até onde eu sei, eles ainda seguram essa verdade. And yet they will not follow on with the logical conclusion Mas ainda assim, eles não conseguem seguir a conclusão lógica. that if that's the case, E se esse é o caso, one generation, uma geração, one time of the end. tempo do fim. Therefore, you cannot proof text Daniel 11 verse 40 with Revelation 13 verse 3. Então, nós não podemos fazer texto prova com Daniel 11:40 e Apocalipse 13:2. They become two separate studies, Eles se tornam dois estudos separados, not a repeat and enlarge, não uma repetição e ampliação. because you do not see the resurrection of the papacy in verse 40 when you take their approach. Porque nós não conseguimos ver a ressurreição do papado no verso 40 quando nós pegamos da forma que eles abordam. And they give a robust explanation of how to approach those passages. E eles dão uma explicação robusta de como abordar essas passagens. We don't like the fact that they change words. Nós não gostamos do fato que eles alteram as palavras. They change words so that they can get the scriptures to fit their understanding of the events of history. E eles alteram essas palavras para que isso consiga encaixar naqueles eventos que eles predizem no final da história. Future for America say that's sinful to do that. E o Future for America diz que é pecado fazer isso. So that's this study here. Então, isso seria esse estudo. Yet, Future for America do exactly the same thing. Ainda assim, o Future for America, eles fazem a mesma coisa. They look into the future E eles olham para o futuro and they believe they understand what the end of the world will look like. e eles acham que eles sabem com o que se parece o fim do mundo. And they say, E dizem, you cannot have a model vocês não podem ter um in modelo Daniel 11 verse 45 em Daniel 11, verso 45, that says the king of the north que diz que o rei do norte will plant the tabernacles of his palaces vai plantar os tabernáculos dos seus palácios in the glorious holy mountain. na montanha gloriosa. They say that cannot be. Eles dizem que isso não pode ser, So they change the verse então eles mudam esse verso substantially. de forma substancial. One word Uma palavra can make a substantial difference. pode fazer uma diferença substancial. So they say Então eles dizem that he'll plant the tabernacle of his palaces between the glorious holy mountain and the seas. Então eles dizem que eles vão plantar esses palácios entre a terra gloriosa e o mar. So it changes from in the mountain to between the mountain and the seas. Então muda de ser na montanha para ficar entre a montanha e o mar.
maybe I'll just sketch that out. Eu vou apagar isso. Now, this is Eu vou not a new desenhar isso. subject. Isso não é um assunto novo. I've taught on this for a number of years now. E eu ensinei sobre isso já há alguns anos. The Future for America had never backed away from their position on this verse. E o Future for America nunca saiu ou se retirou da posição que eles tinham em relação a esse verso. In, Em, you have a mountain nós temos uma montanha and they're going to plant the tabernacles of their palaces e eles vão plantar os tabernáculos dos seus palácios in the mountain. na montanha. What they want to say E o que eles querem dizer is and. é em They want to make sea here ou entre. and they want to make the mountain Eles querem fazer o mar aqui e querem fazer a montanha. and they want to have this tabernacle E eles querem ter esse tabernáculo between the mountain and the sea. entre a montanha e entre o mar. So you can see there's a substantial difference of what this verse is teaching us. Então vocês conseguem ver a diferença substancial daquilo que esse verso nos ensina. When you change the word in and and. Quando nós mudamos essa palavra na e entre. So, as I say, we're on public record explaining this verse. Então, como eu disse, nós estamos já em domínio público explicando esse verso. I don't recall what presentation that was done in, Eu não lembro em que apresentação isso foi feito. and it wasn't my intention to explain verse 45. E nem era a minha intenção explicar o verso 45. But all I want to identify Mas tudo que eu quero identificar is at the same time they criticize those pioneers for doing this, they do exactly the same thing. é que, ao mesmo tempo que eles criticam os pioneiros de estar fazendo isso, eles fazem exatamente a mesma coisa. And it's using exactly the same methodology. E é usando exatamente a mesma metodologia. You don't like what you see. Você não gosta daquilo que você vê. And in fact, I would argue that Future for America are in a much weaker position E eu iria argumentar que o Future for America está numa posição bem mais fraca, because the pioneers porque os pioneiros, were switched from Smith to Litch, nós fomos de Smith para Litch, are not using what we would call a newspaper methodology. e eles não estão usando aquilo que nós chamamos metodologia de jornal. It's a false accusation. Isso é uma falsa acusação. This analysis of verse 40 is being written in the year 1841. Essa análise do verso 40 foi escrita em 1841. And why is that significant? Por que que isso é significativo? Because it's the year that follows 1840. Porque é o ano que segue depois de 1840. And every single one of us, E cada um de nós, including them, incluindo eles, believe that Litch was the prophet creem que Litch era o profeta of 1840. de 1840. So does he suddenly become a normal person the year following? Então, será que no ano seguinte ele se torna uma pessoa normal? Of course he could. Claro que ele poderia. God's not fixed to have a prophet to have that role throughout their life. Deus não se fixa a ter esse profeta durante toda a sua vida. He could have had a prophetic role in 1840 pode- and then finished that role. Ele poderia ter um papel profético em 1840 e depois terminar esse papel. But the problem with that concept Mas o problema com esse conceito is that we already know, é que nós já sabemos, we have evidence temos evidência, that his statement in 1841 que o seu discurso em 1841, about verse 40 em relação ao verso 40, is connected to his statement in 1840 está conectado com o seu discurso de 1840 about Revelation 13. sobre Apocalipse 13. These are connected thoughts. Esses são pensamentos conectados. Perhaps if you didn't catch that, Se vocês não conseguiram pegar isso, because there were too many 40s, porque houve muitos 40s, 1841, 1841, 1840. 1840. They're the 2 years. Esses são os 2 anos. In 1840, Em 1840, his attention is on Revelation 13. a sua atenção é voltada para Apocalipse 13. And in 1841, E em 1841, his attention is on
Daniel 11. A sua atenção está em Daniel 11. We'll put the verse. E vamos colocar aqui o verso. It's not the only verse, it's the whole passage of Daniel 11 from verse 36 onward. Então, não é só o verso 40, mas é toda essa passagem a partir do verso 36 em diante. And what he does E aquilo que ele faz is he connects these two waymarks é conectar esses dois marcos. and not only is he connecting these two waymarks, E não só ele está conectando esses dois marcos, you can see mas vocês conseguem that ver he's connecting a lot more than that. que ele está conectando muito mais do que isso. Now, Revelation 13, Então agora Apocalipse 13 this is talking about the year 1840, está falando do ano 1840, August the 11th. 11 de agosto. Oh, sorry, 9. Yeah. Apocalipse 9, Thank não you. 13. Revelation 9. That's only why people are looking funny. Revelation 9. Daniel 11 verse 40, Daniel 11, verso 40. the focus of that attention O foco dessa atenção is the year 1798. é o ano 1798. So what he's done, Então, o que ele fez he's gone back é voltar atrás 43 years. 43 anos. Gone back 43 years when he does this story. Ele voltou atrás 43 anos quando ele faz essa história. So he's speaking about the subject in 41, Então, ele está falando do assunto no ano 41, but he's speaking about something that happened 43 years in the past. mas falando de algo que aconteceu 43 anos no passado. 1798. Então, 1798. And what he does, E aquilo que ele faz, he doesn't do this in the great amount of detail, ele não faz isso com grande detalhe, but we can now go back and fill in the missing information. mas nós agora podemos voltar atrás e preencher as lacunas, ou a informação que falta. He's going to take a story that begins in 1798, Ele vai pegar numa história que começa em 1798, and you can trace this story all through this history for 43 years. e vocês conseguem traçar essa história nessa linha durante 43 anos, And the one that the movement focuses on, e aquela em que o movimento mais foca because of Revelation 9, é em Apocalipse 9, is the year 1840. que é o ano 1840. Now, can't say everybody, Então, eu não posso dizer que todos, but I never heard any presentations mas pelo menos eu nunca ouvi nenhuma apresentação that gave the following perspective, que deu essa perspectiva, that the struggle of 1840 que essa dificuldade de 1840 was in the midst of a war. estava no meio de uma guerra. And this war E essa guerra had its beginnings começou way back in 1798. lá atrás, em 1798. And that war E essa guerra was a 10-year war foi uma guerra de 10 anos between Turkey and Egypt. entre a Turquia e o Egito. And the problem with our analysis of that history E o problema com a nossa análise em relação a essa história is that we've given perspectives such as the following: é que nós demos perspectivas como a seguinte, that Egypt que o Egito was some wild, radicalized movement, era um movimento selvagem e radical, crazy, bloodthirsty men homens loucos com sede de sangue, who desired to destroy Europe. que desejavam destruir a Europa. That really is not the case. E realmente esse não é o caso. You have to stretch history Você precisa esticar a história to make that case. para fazer com que esse seja o caso. It's not as black and white as we have tended to make it. Não é assim tão preto e branco como a gente faz com que seja. So, without going into all the details, Então, sem entrar em todos esses detalhes, remember we spoke about the East India Company. lembre-se que a gente falou da companhia oriental na Índia, A message from Syria
uma mensagem da Síria and problems with the East India Tea Company. e o problema da da empresa de chás no Oriente da Índia. Tidings out of the North and the East. Rumores do Norte e rumores do Oriente. Before you laugh, E antes que vocês possam rir, thinking that's silly to do things like that, pensando que é uma tolice fazer coisas dessa forma, it's exactly what this movement has done in the past. é exatamente isso que esse movimento vem fazendo no passado. FFA have a tradition of doing this. O FFA tem a tradição de fazer isso. Something happened Algo aconteceu on a particular date. num dia em específico. I've erased it, it was here. Eu apaguei e estava aqui. September the 7th, 2019. 7 de setembro de 2019. So what Future for America will do, O que o Future for America faz, because they believe God is leading them, porque acreditando que Deus estava liderando, they'll go on the computer eles vão e entram no computador and search that date in Adventist history. vão e procuram essa data ou pesquisam sobre essa data em história adventista. Now, you think about this. Se vocês agora pensarem sobre isso, Ellen White's ministry spans decades. o ministério da Ellen White se expande durante décadas. So if you were to go from 1844, Se você tivesse que ir de 1844 and if you just went to 1884, e fosse para 1884, but then you went to the very end of her ministry, você fosse até o final do seu ministério, how many decades is that? quantas décadas são? 7. 7 decades. Então seriam 7 décadas. So that's 70 years. Então seriam 70 anos. So if you were to look at one date, Se nós olhássemos para uma data, September the 7th, 7 de setembro, you'd have 70 opportunities in her life nós teríamos 70 oportunidades na vida dela to try to make some connection. para tentar fazer algum tipo de conexão. And she leads a very significant and important life. E ela viveu uma vida de importância e significativa. So what are the odds, Então, qual é a chance? statistics, Yeah. what are the odds that something significant happened at least one time out of 70? Então, qual é a chance de que uma coisa aconteceu nesses 70 anos? That you might take hold of Que você possa pegar and apply it to September the 7th, 2019. e aplicar isso a 7 de setembro de 2019. I would suggest Eu iria sugerir every September 7th in her ministry was important. que todo dia 7 de setembro no ministério dela foi importante. So you can just pick and choose anything you want to. Então você poderia pegar e escolher aquilo que você quisesse. And this is what they do. E é isso que eles fazem. They go to her writings. Eles vão para os escritos dela. She says, I gave a message on September the 7th. I had a dream on September the 7th. Someone else did something on September the 7th. E eles vão e dizem, eu tive um sonho dia 7 de setembro, eu tive uma visão 7 de setembro. Alguém falou algo 7 de setembro. It's like potluck. E seria como um junta-panela. You pick which one you like Você escolhe aquilo que você gosta. and you take hold of that Você se apodera disso. and you say, this event last year was a fulfillment of this prophecy. E você diz que esse evento o ano passado é cumprimento dessa profecia. Ask yourself what kind of foolish methodology that is. E agora se questionem, que metodologia tola é essa? It's like when children Seria como crianças have got a jigsaw puzzle que agora tem um puzzle, and they don't know, quebra-cabeça, and they don't know where the piece fits. e eles não sabem onde encaixa uma das peças. So they try to force it to fit. Então eles tentam forçar para que encaixe. And often E muitas you can vezes get it to force, you can force it to fit você consegue forçar para encaixar. until you get to the very end Até você chegar ao final and you have one piece e você tem uma peça and it doesn't fit. e ela não encaixa. So then you have to backtrack and see where you made the mistake. E você então tem que voltar atrás e ver onde você errou. This is what Future for America are doing. Isso é o que o Future for America está fazendo. It's not only wrong, it's an extremely dangerous way of approaching inspiration. Não só isso é errado, mas é uma forma perigosa de abordar a inspiração. They do other silly things. Eles fazem outras coisas tolas. Someone does a sermon Alguém faz um sermão
and you look at the date, e você olha para a data, because they're fixated about this now, porque eles agora estão fixos sobre isso, and they do mathematical calculations, e eles fazem cálculos matemáticos. and they say from point A to point B, where this sermon was, E eles dizem que do ponto A ao ponto B, onde aconteceu esse sermão, or some event happened, ou onde aconteceu algum evento, is a certain amount of days, existe uma certa quantidade de data, 180 days, 72 days, de dias. Poderia ser 180 dias, 170 dias, because the days fit. porque os dias encaixam. That sermon must mean something significant. Então, esse sermão tem que ser algo com significância. So they read into it. Então, eles agora começam a ler sobre And these isso. are not minor issues. Isso não são problemas pequenos. They will claim, E eles vão dizer based upon these numbers, que, baseado nesses números, the significant things are being taught in the sermon. que as coisas significantes que estão sendo ensinadas no sermão, If you'd asked the person who was giving the sermon, se você perguntar à pessoa que está dando o sermão, they had no idea about any of this. eles nem sequer tinham ideia disso. So, to claim that Litch, Então, para dizer que Litch is using some silly methodology, usou uma metodologia tola, just doesn't bear up to scrutiny. isso não está em sincronia. So I want to talk a little bit about this prophecy of theirs. Então, eu quero falar um pouquinho mais sobre essa profecia que eles têm. I think you're all aware, Eu creio que vocês já estão todos a cientes few years ago, que alguns anos atrás there was a conspiracy that was alive in Adventism, not in this movement. houve uma teoria que estava viva no Adventismo e não nesse movimento, uma teoria de conspiração. A group of young people in the church Um grupo de jovens na igreja became aware that there was vast amount of material, se deu conta que havia muito material, Ellen White's writings, escritos de Ellen White, that had never been published. que nunca haviam sido publicados, They'd been kept secret que foram guardados em segredo, in the secret vaults of the church. nos vultos secretos da igreja, nos cofres secretos da igreja. They went back to the history of Ellen White's death and her legacy, Eles voltaram atrás para a história da morte de Ellen White and they saw that there was a conspiracy at her death, e eles viram que existia uma conspiração na sua morte that she had bequeathed all of her writings to the church. e que ela tinha Bequeath. Given. e que, Like an inheritance. e que ela tinha dado todos os seus escritos à igreja. And what had happened was E o que aconteceu foi the conference structure, the leadership of the church, a liderança ou a estrutura da conferência stopped that from happening, parou com que isso pudesse acontecer got all of her material and buried it, e pegou em todo o material dela e enterrou. because there must have been some secret information that she had Porque talvez houvesse alguma informação secreta que ela tinha that they didn't want to be published. que eles não queriam que fosse publicado. These young people, Esses jovens, they saw what had happened, eles viram o que aconteceu and they saw that there was this material that was never going to be introduced into the public domain. e viram que esse material nunca ia ser exposto ao domínio público. So they stole that material. Então eles roubaram esse material. This is not a commentary on whether it's right or wrong to steal. Eu não estou comentando se isso é certo ou errado roubar. They stole the material Eles roubaram esse material and they blackmailed the church. e eles ameaçaram a igreja. They said, if you don't release the material, we will. E disseram que se vocês não liberarem esse material, nós vamos fazer. The church, A igreja, in their pride, com o seu orgulho, ignored them. ignorou. So they actually published a small portion of that material. Então eles acabaram publicando uma pequena porção desse material. It was a rude awakening for the church. Foi um acordar, um despertar rude para a igreja, Church is leadership. a liderança da igreja. So Então, the church was forced to release
all of the unpublished material, A igreja foi forçada então a publicar todo esse material que havia sido escondido. which they did in book form O que eles fizeram em formato de livros and also digital form. e também de forma digital. So if you go on the online version of Ellen White's writings, you can get all the unpublished writings. Então, se você for verificar online, você consegue ver todos os escritos de Ellen White que não foram publicados. It's available on your phone app. Está no aplicativo do seu celular. And if you use the legacy software on your computers, E se você usar o legado de software dos seus computadores, the church offered a module, a igreja ofereceu um a módulo, data module, um módulo, that has all that unpublished material, so you can put it onto your computer and you can search it using the legacy software. que tem todo o material que não foi publicado, então você consegue encaixar isso no seu computador e ver todo esse material. So they won. Então eles ganharam. There's no secret information left. Não existe nenhuma informação secreta. And then E depois, conspiracists in the movement, in the church, essas conspirações no movimento e na igreja, esses conspiradores, began to look and search for any information começaram a procurar qualquer tipo de informação that had been kept secret that would help. que foi mantida em segredo e que pudesse ajudar. And I think it's a fair assessment to say that nothing was ever found E eu creio que é justo dizer que nada foi encontrado until até recently. recentemente. We should have a drum roll. Nós deveríamos ter agora uma bateria. So we discovered the secret information Então nós descobrimos essa informação secreta that's vital. que é vital. Without that, E sem isso, end time prophecy would never work. a profecia do tempo do fim nunca iria funcionar. And it's this movement that found that. E é esse movimento que achou essa informação. I don't try to make it melodramatic, Eu não quero fazer com que isso soe dramático, ou but melodramático, I do want to show us the foolishness of this. mas eu quero mostrar a tolice disso. And it's worse than foolish, E é pior que tolo, because 2 years ago, porque há 2 anos atrás, 2018, 2018, that's when it goes public. isso se tornou público. This idea has been in the consciousness of Elder Tess's mind for months and months before that. Isso já estava na mente da anciã Tessie muitos meses atrás. We were warned about the issue of conspiracies, Nós já tínhamos sido avisados sobre esse problema de conspiração. and yet, E ainda assim, after having received all of those warnings, mesmo depois de receber todos esses avisos, this is the very methodology that's being used by Future for America to promote their new theory, their new idea, their new prophecy. essa é a mesma metodologia que está sendo usada pelo FFA para promover a sua nova metodologia, ou a sua metodologia. I like to give an example Eu gostaria de dar um exemplo, because I think it's valid and important for us to conceptualize. porque eu creio que é válido e importante a gente conceitualizar isso. I'm guessing in the congregation this size, there are some accountants here. E eu imagino que numa congregação desse tamanho nós tenhamos alguns contadores aqui. And in the business world, you get 2 types of accountant. This is very simple. E no mundo de negócios nós temos 2 tipos de contadores. It's not private accountancy, this is in the business world. Isso não é algo privado, mas no mundo corporativo. The first type O primeiro tipo are accountants who work for the company, são contadores que trabalham para a empresa. and they just do what the company tells them. E eles fazem aquilo que a empresa manda. They can either be honest or dishonest. E eles podem ser honestos ou desonestos. It's normally not that black and white, it's normally manipulation of the information. Não é assim tão preto no branco, mas normalmente é uma manipulação de informação. They're paid to do that, it's their job. Eles são pagos para fazer isso. Esse é o seu trabalho. To make bad things look good. Para fazer com que as coisas más se pareçam boas. To adjust the books. Para ajustar os livros. To deceive people. E para enganar pessoas. All for the glory of the business. Tudo para a glória da empresa. The business world is not stupid.
esse mundo corporativo não é tolo. So there's another group of accountants Então nós temos também um outro grupo de who are contadores detectives. que são detetives. Their official title is auditors. E o seu título seria de auditores. Now, if you're a private company, Se vocês são uma empresa privada, you can do whatever manipulation you want to do. você pode fazer qualquer tipo de manipulação que você queira. The detectives E esses detetives work for the government. trabalham para o governo. So you have to deal with the government. They're called the tax department. Então você precisa trabalhar com o governo de imposto, We don't care about them. com o departamento de imposto. But if you're a public company, Nós não nos importamos com isso, mas se você é uma empresa pública, the people who run the company don't own it. as pessoas que gerem essa empresa, não são elas que fazem esse trabalho. They're called Não people who run the company do not own the not own the company. company. As pessoas que gerem essa empresa não são os donos dessa empresa. The people who own the company are called shareholders. As pessoas que gerem a empresa que gerem a empresa são os presidentes ou chefes. Not Acionistas. presidents, shareholders. Os donos da empresa são os acionistas. Okay, got it. They pay all of those workers to run the company for them. E eles pagam todos esses trabalhadores para gerirem a empresa por eles. So the chairperson of a company is just an employee. Então, o acionista dessa empresa é apenas o diretor dessa empresa é apenas um trabalhador. Now the shareholders know E agora, os acionistas sabem that power corrupts people. que poder corrompe as pessoas. So they don't trust their employees. Então, eles não confiam nos seus trabalhadores. So what they do, E o que eles fazem, normally every year, normalmente todos os anos, they hire these detective accountants, eles contratam esses contadores que são detetives, auditors, os auditores, who are specialists que são especialistas in detecting crime, em detectar crime, financial crime. crime financeiro. And these auditors E esses auditores not only detect crime, não só detectam crime, because not everyone's a criminal, porque nem todo mundo é criminal. they also detect mistakes. E eles também detectam erros. And they're also specialists E também são in especialistas trying to understand bad practices in a business. ao tentar entender práticas ruins numa empresa. Now, you need to remember Então agora vocês precisam lembrar that the company has its own competent accountants que a empresa tem os seus próprios contadores que são competentes. and managers. E também gerentes. If they weren't good at their job, they wouldn't be employed. Se eles não fossem bons no seu trabalho, eles não seriam contratados. And yet, you need outside eyes E ainda assim, eles precisam de olhos de fora to review what's going on in the company. para rever aquilo que está acontecendo dentro da empresa. Now, what I'm saying Então, o que eu estou querendo dizer is that each of us é que cada um de nós needs to be an auditor. precisa ser um auditor. Now, if you just go to the story that Future for America give you, Mas se vocês forem para a história que o Future for America dá, it sounds all clean and good, parece limpo e bom. but that may not be the true story. Mas essa pode não ser a história verdadeira. I don't mean they lie. Não estou dizendo que eles mentem. I mean that we're required to go and analyze the true version of what's happening. E eu estou dizendo que nós somos requeridos a ir procurar e ver a versão verdadeira daquilo que eles querem dizer. So Future for America Então, o Future for America haven't said, não disseram. we've got the secret document. Nós temos esse documento secreto. We love conspiracies. Nós amamos conspirações. And now E we can agora? finish end time prophecy. Nós podemos terminar as profecias do tempo do fim. That will never be their version of what's happened. Essa nunca vai ser a versão deles daquilo que está acontecendo. This is my version Essa é a minha versão as an auditor. como um auditor. That's why I want us to understand that perspective. Por isso que eu quero que a gente entenda essa perspectiva. You need to go into someone's brain, Você precisa entrar na mente de uma pessoa, someone's reasoning, no raciocínio da pessoa and you need to analyze exactly what's happened. e analisar exatamente aquilo que aconteceu. You don't take their version of what's happened as
the correct version. Você não pega na versão da pessoa do que aconteceu como a versão correta. Their version, A versão dessas pessoas there's this document é que existe esse documento that they've connected a date and an event to, onde eles conectam uma data e um evento just found in inspiration. e eles acharam isso na inspiração. Sounds clean and tidy and wholesome. Parece completo, inteiro ou limpo e arrumado. My version A minha versão is of conspiracy theories é de teorias de conspiração that it's not coincidental. e que não é coincidência. That the only way they would have come across this study Que a única forma que eles poderiam chegar até esse estudo is all because of this conspiracy of hidden information. é por causa dessa conspiração de informação escondida. The reason why I know this E a razão pela qual eu sei isso is because the movement was warned é porque o movimento foi avisado, as part of the Midnight Cry message como parte da mensagem do clamor da meia-noite, that you could not use a conspiratorial methodology to understand prophecy. que nós não poderíamos usar uma metodologia de conspiração para entender as profecias. Because that's the very methodology that the White House uses. Porque essa é a mesma metodologia que a Casa Branca usa. The White House and all of its followers. A Casa Branca e todos os seus seguidores. And we were forbidden from using that. E nós fomos proibidos para usar isso. We'd been warned. Nós fomos avisados. Everybody would agree to that. Todo mundo iria concordar com isso. And yet, E ainda the assim, next year, no ano seguinte, what are Future for America doing? o que o Future for America faz? They've got involved in the conspiracy Eles se envolveram nessa conspiração and they're going to develop their understanding of end time prophecy, July 18, a nuclear attack in Nashville, e eles vão desenvolver o seu próprio entendimento dessa profecia com 18 de julho em Nashville from an unpublished document por um documento que não foi publicado, that the church was blackmailed into publishing. onde a igreja foi ameaçada para publicar esse documento. So you can see Então vocês conseguem ver how ugly and foolish this looks, como feio e tolo isso se parece, especially when the movement was warned beforehand not to do these things. especialmente quando o movimento foi avisado de antemão para não fazer essas coisas. So this takes a bit of detective work to do. Então isso leva a algum trabalho de detetive. So what you need to do Então o que você precisa fazer is you need to go into the unpublished writings. é ir para os escritos que não foram publicados. Obviously, you need to know the key words to Você- look for. Claro que você precisa saber quais são as palavras-chave para procurar. And you can see how Ellen White talks about this subject of Nashville. E você consegue ver como a Ellen White fala sobre esse assunto de Nashville. If you were to do that, Se você fizesse isso, what you do is you can go to her letters o que você faria era ir para as cartas dela and her manuscripts. e para os seus manuscritos. Obviously, a letter is something that she writes to someone. Claro que uma carta é algo que ela escreve para alguém. It's a private letter. É uma carta privada That person could hold on to that letter and never tell anybody. e que a pessoa pode ficar com essa carta e não dizer nada a ninguém. But often, Mas muitas vezes they would make duplicate copies of those letters. eles faziam cópias dúplicas dessas You cartas. send one to the person Eles enviavam uma para a pessoa and you keep one on file. e guardavam uma em arquivo. The one that was kept on file was never published. Aquela que tinha sido arquivada nunca era publicada. Then you get manuscripts. Depois nós temos os manuscritos. These are just odd thoughts that Ellen White has. Esses são apenas pensamentos aleatórios que Ellen White tinha. She has an odd thought. Ela não tinha She pensado, writes it down. mas ela escreve. It's not going to be published, Não vai ser publicado, but it gets filed away. mas é arquivado. And then in the future, Depois, no futuro, she'll say, "Oh, I remember I said something. ela vai dizer, eu recordo que eu tinha escrito algo. Let's look for it." Vamos procurar. Almost like Microsoft File Explorer. Quase como o arquivo no Microsoft. They retrieve it E eles vão retrair isso and then they may publish it. e depois vão publicar. So that's what the letters are and the manuscripts. Vão recuperar isso e depois publicar. Então, isso é o que é as cartas e esses manuscritos. So we want to begin our journey. Então, nós queremos começar a nossa jornada. It's July the 3rd, 1904.
3 de julho de 1904. All of this happens in 1904, by the way. Tudo isso acontece no ano 1904. In the Northern Hemisphere, it's the summer. E no hemisfério norte é o verão. She's going to write a letter Ela vai escrever uma carta to a person. para uma pessoa. His name is W.R. Young. E o nome é W.R. Young. He lives in California. Ele mora na Califórnia. So we're not going to get into the details of what this letter is all about. Nós não vamos entrar nos detalhes do que se trata essa carta. Unfortunately, when you go to these unpublished materials, Mas, infelizmente, quando nós vamos para esses materiais que não são publicados, they don't give the paragraph number. eles não dão o número do parágrafo. So there's no way of me giving you the number. Então, não tem forma que eu possa dar o número ou parágrafo para vocês. So this is the coding. Então, esse seria o código. LT LT, for letter de carta, no inglês, 217 217, 1904. 1904. LT 217. LT 217, The year is 1904. o ano 1904. 217 is the letter number. It's the 217th letter. Esse 217 é o número da carta. The year is 1904. E o ano de 1904. So she's going to write to him. Então, ela vai escrever para essa She's pessoa going to say this. e vai dizer o seguinte. This is July the 3rd. Isso é 3 de julho. The night before last, A noite anterior, a very impressive scene passed before me. uma cena impressionante passou diante de mim. I saw an immense ball of fire fall into the midst of some beautiful mansions, E eu vi uma grande bola de fogo cair no meio de lindas mansões, causing their instant destruction. causando uma destruição imediata. I heard some say, E eu ouvi alguns dizer, we knew that the judgments of God were coming upon the earth, but we did not know they would come so soon. nós sabíamos que os juízos de Deus iam cair sobre a terra, mas não sabíamos que ia acontecer tão breve. That's this person. Isso é essa pessoa. This person says, E essa pessoa diz, you knew, você sabia? why did you not tell us? E por que então você não nos disse? We didn't know. Nós não sabíamos. On every side, E em todo lado, I heard these words spoken. ou em todo lugar, eu ouvi essas palavras serem mencionadas. So, Então, there's a beautiful mansion. existe uma mansão bonita. Mansion is a beautiful house. A mansão seria uma casa bonita. She sees E ela vê a ball of fire coming down from heaven, uma bola de fogo descendo do céu. from the sky. Ou do céu. And it falls in the midst of this mansion. In fact, it's mansions in the plural. E ela vê essa bola de fogo cair no meio dessas mansões. Ela menciona mansões. And then this person E depois essa pessoa looks at this olha para essa cena. and says, I knew that was going to happen. Eu sei que isso ia acontecer. And when they say, I knew that was going to happen, E quando eles dizem, eu sabia que isso ia acontecer. they say that this, Eles dizem que isso, what they saw, aquilo que eles viram, was the judgment of God. era o juízo de Deus. That's what that ball was. Isso era o que representava essa bola de So fogo. God was judging Então Deus estava julgando whom? quem? Who was he judging? Quem ele estava julgando? The people As pessoas who owned the mansions. que eram donas dessas mansões. I don't think he was judging the mansions. Eu não creio que ele estava julgando essas mansões. It must be the people who owned them. Então tem que ser as pessoas que eram donas dessas mansões. These are beautiful mansions. São mansões lindas. So what kind of people are being judged? Então que tipo de pessoas estão sendo julgadas? We can see all of that, yes? Nós conseguimos ver tudo isso, No certo? guesswork, Não precisamos adivinhar. no application. Não precisamos fazer uma aplicação. So now, Então agora, God is judging these rich people. Deus está julgando essas pessoas ricas. These people look at that Essas pessoas olham para and isso they say, we knew that was going to happen. e dizem, nós sabíamos que isso ia acontecer. And then this person E depois essa pessoa
It says, you knew this was going to happen. Diz, você sabia que isso ia acontecer? It says, you didn't tell us. E você não nos disse. And then, Depois, it's not only them, this one person, sorry, não só essa pessoa, it's lots of people. mas também várias pessoas They said, you didn't tell us. que dizem, você não nos avisou. So, let's think about the scenario. Então vamos pensar nesse cenário. We have two people, Nós temos duas pessoas, obviously more than two. ou, claro, mais que duas. There's a group of people here. Temos um grupo de pessoas aqui. I've put them over here, E eu coloquei essas pessoas desse but they're lado, actually over here, aren't they? mas elas estão desse lado, na Because they're verdade. talking to each other. Porque elas estão conversando umas com as outras. So this person, Então essa pessoa, they knew eles sabiam that the judgments of God were coming. que os juízos de Deus iriam vir. Now, the only place you're ever going to find the judgments of God, E o lugar onde você vai encontrar esses juízos de Deus, in the context of this discussion, is the scriptures. ou no contexto dessa discussão, seria nas Escrituras. Revelation chapter 14. Apocalipse 14. How many judgments do you have? Quantos juízos nós temos? Test question. Test question. Uma pergunta de teste. 2. 2. How many angels do you have? Quantos anjos nós temos? 2 judgments. 2 juízos. You have to have 2 angels. Então você precisa ter 2 anjos. 2 angels. 2 anjos. The numbers? E os números? 1. Not 2 and 3. 1 and 3. 1 e 3. Number 1. Número 1. Fear God. Temei a Deus, Give him glory dá-lhe glória, because of judgment. por causa do juízo. Okay with that? Certo? Judgment. Number 1. Então, o anjo número 1 era o do juízo. Number 3. O terceiro, Not so clear to see the word judgment. It doesn't really come explicitly there. não dá para ver tão claramente essa palavra juízo, não é tão explícito, But there's judgment there. mas nós temos juízo aí. So, when this person says, Então, quando essa pessoa diz this ball que essa bola is judgment, é juízo, which judgment is he referring to? a que juízo He. essa pessoa está se referindo? Number 1 or number 3? Ao primeiro ou ao terceiro? So let's not answer yet, Então, não vamos responder ainda, because we already know the answer. porque nós já sabemos a resposta. Number 1, Número 1, this angel, esse anjo, when it spoke about judgment, quando fala de juízo, we know what it's referring to. nós sabemos a que está se referindo. It's saying, Está dizendo in heaven, que no céu, Jesus Jesus is going to move vai mudar from this room to this room. dessa sala para essa, desse quarto para esse. We call it the cleansing of the sanctuary, Nós chamamos a isso a purificação do templo, the investigative judgment. o juízo investigativo. So this judgment Então, esse juízo is just the work of God in heaven. seria apenas o trabalho de Deus no céu. Nothing to do with what's going on earth. Não tem nada a ver com o que está acontecendo aqui na terra. So this judgment Então, esse juízo that this person is seeing que essa pessoa está vendo is this ball of fire. é essa bola de fogo. We'll say it this way, Nós vamos dizer dessa forma, poetic license. com uma licença poética. Is this ball comes from heaven, E à medida que essa bola vem do céu, from this place, que vem desse lugar, goes through the universe, ela passa pelo universo, comes through our atmosphere and smashes these mansions. vem para a nossa atmosfera e destrói essas mansões. We're okay with that? Tudo bem com isso? Doesn't literally come from heaven. Claro que não vem literalmente do céu. So we know it's this one. Então nós sabemos que é esse aqui. So this is judgment number 3, connected with number 3. Então esse juízo está conectado com o número 3. We call it the third angel's message. Nós chamamos a terceira mensagem angélica. This is not the third angel's message. Isso aqui não é a terceira mensagem This is angélica, the judgment that the third angel's message was referring to. mas o juízo a que a terceira mensagem angélica estava se referindo. Are we all okay with that? Tudo bem com isso? Have we guessed anything? Have we made any assumptions? Será que nós tentamos adivinhar alguma coisa ou assumimos alguma We've coisa? got all of this information from that one paragraph thus far. Nós temos toda essa informação desse parágrafo até aqui. Yes? Sim? So now we want to talk about these people. Who are these people? Então agora eu quero falar sobre essas pessoas. Quem são essas pessoas? So now we'll probably have to do a bit of logic. Então agora talvez a gente precise fazer lógica. We could even apply
a Bible passage. Nós poderíamos fazer a aplicação de uma passagem bíblica. We're not going to particularly go to it. Nós não vamos para essa passagem. So at the end of the world, Então, no final do mundo, we know that there's going to be a particular situation sabemos que vai existir uma situação política between those who are rich entre aqueles que são ricos and those who are poor. e aqueles que são pobres. I'm hoping it's a reasonable proposition for us to see that. E eu espero que seja uma proposição razoável para a gente enxergar isso. We know that money is involved. Eu sei que nós sabemos que dinheiro está envolvido. So if money is involved Então, se dinheiro está envolvido and God is not angry with the house, e Deus não está chateado ou irado com essas who's mansões, he angry with? Ele está irado com quem? The owners of the house, Com os donos dessas casas, who must be rich. que com certeza são ricos. So we could go to James chapter 5 verse 1, Então, nós poderíamos ir para Tiago 5, verso 1, and it says, e diz: "Go now, ye rich men." Ide vós, homens ricos. Sorry, we'll give you an opportunity to go there. Vamos- James 5:1. Vamos abrir, na verdade, nesse verso. Tiago 5, verso 1. As you're turning there, E à medida que vocês forem abrindo, tell me me digam if you think se vocês acham this is a reasonable proof text. que se isso é um texto de prova razoável. Proof text Texto prova, means taking one story with another one and putting them together. que é pegar numa história e juntar com outra. Now, to do this here Então, para fazer isso aqui, is bad. é ruim. You should not be doing what I'm doing. Você não deveria estar fazendo aquilo que eu estou fazendo. What you should do Mas o que você deveria is stay in the fazer story é ficar na história and try to work out who these people are. e tentar ver quem são essas pessoas. And we could do that. Nós poderíamos fazer isso. These people, Essas pessoas, if they were not the owners of the houses, se elas não fossem os donos da casa, these are the next door neighbors. esses seriam os vizinhos. These people own shacks. E essas pessoas são donos de barracas. So they say all of this. Então, eles veem tudo isso. What would they say? E o que eles dizem? They own these ones. Aqueles que são donos dessas aqui. Praise the Lord. Glória a Deus. It wasn't Louvado us. seja Deus que não fomos nós. We got spared. Nós fomos livrados. They would be happy, wouldn't they? Eles estariam felizes, certo? Now, if these people Então agora, se essas pessoas are these ones, são esses aqui, they went shopping, e eles foram às compras, they come back, voltam, and they see their houses destroyed, e eles veem as suas casas destruídas, they would say, eles diriam: you knew this was going to happen, vocês sabiam que isso ia acontecer and you didn't warn us. e você não nos avisou. Why would this person Por que essa pessoa want to warn this person? iria querer avisar essa pessoa? The person who needs to be warned A pessoa que precisa ser avisada is this person, isn't é it? essa aqui, certo? They recognize that E eles reconhecem because isso they say, ao dizerem: not why didn't you warn them, não por que vocês não avisaram essas pessoas, why didn't you warn us? mas por que você não avisou a nós? Maybe Talvez they see another ball coming down from heaven, eles veem outra bola vinda do céu. and maybe Ou talvez they own this other nice mansion over here, eles são donos dessa outra mansão aqui. and now they're panicking that they're going to get hurt. E agora eles estão em pânico, achando que eles vão ser atingidos. As you read the story À medida que vocês lerem essa and história you see their concern, e verem essas preocupações, I would argue eu iria argumentar: it's evident that it's these people é evidente que são essas pessoas that are making the complaint, que estão fazendo a reclamação. because these people, Porque essas pessoas, they would have said what? eles iriam dizer o quê? They deserve that. Eles merecem isso. Good on God. Que bom de Deus. We're happy. Nós estamos felizes. But these people are saying, Mas essas pessoas estão dizendo: you você didn't tell us não nos avisou. until Até when? quando?
until it's too late. até que fosse tarde It's demais. too late to sort the problem out. É muito tarde para tentar resolver o problema. Whose problem? Então, de quem é o problema? Our problem. O nosso problema. We can't fix the damage, Nós não podemos agora consertar the o mistake dano, that we made. o erro que nós fizemos. I think it's clear to see that these are the rich people. E eu creio que está claro ao ver que isso é as pessoas ricas. Okay, so we did our due diligence. Então, nós fizemos isso de forma diligente. We've proven who they are Nós provamos quem eles são in the story, in the passage. na história, nessa passagem. We've got our first testimony. Nós já temos o nosso primeiro testemunho. We know everything that's going on now in this story. Agora sabemos tudo o que está acontecendo nessa história. We know who the people are. Sabemos quem são as pessoas. We know that this person is the expert on the third angel. Sabemos que essa pessoa já sabe tudo sobre esse terceiro anjo. We know what the ball is. Sabemos o que é a bola. It's the executive judgment of God E é o juízo executivo de Deus, based upon a rejection of the third angel's message. baseado na rejeição da terceira mensagem angélica. I'm saying Eu estou dizendo that's how you proof text. que é assim que nós fazemos texto-prova. This is proof texting. É assim que a gente faz texto-prova. This is not the methodology that Future for America used. E essa não é a metodologia que o Future for America usa. This is the same methodology that we used here. Essa é a mesma metodologia que nós usamos aqui. 608, paragraph 2 and 3, I think. Creio que 608, parágrafo 2 e 3. We analyze what the words say and we build up a picture. Nós analisamos o que as palavras querem dizer e nós criamos uma imagem. Now we go to James 5:1. Então agora vamos abrir lá em Tiago 5, verso 1. Go to now, you rich men, weep and howl for your miseries that shall come upon you. Eia, pois agora, vós ricos, chorai e pranteai por vossas misérias que sobre vós hão de vir. What are they miserable about? E por que eles estão miseráveis? Verse 2. Verso 2. Your riches are corrupted. As vossas riquezas estão apodrecidas, Your garments are moth-eaten. e as vossas vestes são comidas pela traça. Gold and silver is cankered. O vosso ouro e a vossa prata se enferrujaram. Behold, the hire of the labourers who have reaped down your fields, which is of you kept back by fraud, crieth, and the cries of them which have reaped are entered into the ears of the Lord of Sabaoth. Verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram as vossas terras e que por vós foi diminuído, clama, e os clamores dos que ceifaram entraram nos ouvidos do Senhor dos Exércitos. Can we see every single component of this story Será que a gente consegue ver cada componente dessa história in this passage? nessa passagem ou nesses versos? Everything fits. Tudo isso encaixa. It says fields here. Aqui diz... Verse 4. Diz no verso 4, vossas terras. So there are these workers, Então, existem esses trabalhadores, we call it slave labor. que nós chamamos isso de trabalho escravo. They've been oppressed, Yes. you've been enriched, Eles foram oprimidos e vocês foram enriquecidos. you built your mansions, Você constrói as suas mansões. and what was happening E o que estava acontecendo? when you were building Quando você estava and you were construindo living luxuriously? e você estava vivendo de forma luxuosa. Were people crying? Será que as pessoas estavam chorando ou clamando? Yes. Sim. They were crying. Eles estavam clamando, Verse chorando. 4. No verso 4. The cries of those poor people, Os clamores desses ceifeiros, these ones, esses aqui, has entered into the ear entraram nos ouvidos of God. de Deus. It's not the Lord of the Sabbath, Não é o Senhor do sábado, it's Sabaoth. mas é... So I don't know how it was translated into Portuguese, Seria exércitos? Ok, Senhor dos exércitos. but the word does not mean rest. Mas a palavra não significa descanso. It means the God of vengeance, Significa o Deus de vingança, or as someone has just said, the God who has an army. ou então o Senhor dos exércitos. So the vengeance, Então essa vingança, the army, esse exército, the God of judgment o Deus de juízo, is this ball. é essa bola. This is, if you're going to use the word Sabaoth is army,
Se você vai usar essa palavra, Senhor dos Exércitos, this is the army. isso seria os But it's exércitos. the God of judgment. Mas seria o Deus de juízo. He's going to now destroy them, E ele agora vai destruí-los and so much for their houses e também as suas casas, of no value. que não têm valor. So this is the scene that passes before Ellen White. Então, essa é a cena que passa diante de Ellen White. She has two dreams. Ela tem dois sonhos. We know it's a dream Nós sabemos que é um sonho, because she tells in the next paragraph. porque ela menciona no próximo parágrafo. In distress, Ah, I woke up. Ansiosa, eu acordei. Then I went back to sleep. Depois eu voltei a dormir. And now she has a different scene. E agora ela tem um cenário diferente. I was in a great gathering, lots of people. Eu estava num ajuntamento com várias pessoas And there was someone E who was of authority, e tinha alguém de autoridade and he was speaking to the people e ele in the company. estava falando para as pessoas desse grupo. And there's this group of people, E existe esse grupo de pessoas, there's a table, tem uma mesa, doesn't say a table, não diz uma mesa, but on that table mas nessa mesa there was a map. estava um mapa. And this was the map of the world. E esse era o mapa mundo. He said E eu disse that this map que esse mapa of the world do mundo is a symbol é um símbolo of God's vineyard. da vinha de Deus. What is a vineyard O que é uma vinha? in the context of how Christians use it? Do formato que os cristãos usam isso. It's a place É um lugar that you do agriculture onde você faz agricultura or you take care of things. ou você toma conta de coisas. You help them to nurture and grow. Você ajuda essas coisas a crescerem. He said this is a picture of God's vineyard Então, ele diz que isso é uma imagem da vinha de Deus which needs to be cultivated, taken care of. que precisa ser cultivada e cuidada. How big is the vineyard? Quão grande é essa vinha? It's a map of the É o mapa do... whole world. Então, é todo o mundo. Is it one city, Será que é só uma cidade, in one state, num estado só, in one country? num país? No. Não. So whatever this ball of fire Então, o que quer que seja essa bola de fogo, destroying these mansions destruindo essas mansões, is addressing, está abordando, it's not addressing não está abordando one city, one state, one country. uma cidade, um estado ou um país. Can we see that? Vocês conseguem ver isso? There's a back-to-back two different stories. Existe de trás para trás duas histórias diferentes. So you need to now compare and contrast. Então você agora precisa comparar e contrastar. So let me ask you a question. Então deixem eu fazer uma pergunta. Ellen White gives this story. A Ellen White dá essa história. Does that mean this is going to happen? Será que significa que isso vai acontecer? No. Não. Because what she's going to be shown Porque aquilo que ela vai ser mostrado is this is version 1 of the future. é que isso é versão 1 do futuro. It doesn't need to be this way. Não precisa ser dessa forma. There's an alternative history. Existe uma história alternativa Future. no futuro. The alternative is given A alternativa é dada in the next paragraph. no próximo parágrafo. Version 1. A versão 1. You have two groups of people. Nós temos dois grupos de pessoas. This group E esse grupo knew, sabia, but what did they not do? mas o que eles não fizeram? They didn't tell the people. Eles não disseram para as pessoas. They were not interested Eles não estavam interessados in taking care of the people. em cuidar das pessoas. When should they have told them? Quando é que eles deveriam ter avisado? Before. Antes. They should have taken the effort Eles to tell them before. deveriam ter se esforçado para avisar essas pessoas antes. What would we call that? O que nós chamaríamos a isso? Taking care of the people before. Cuidar das pessoas antes. Before the judgment happens. Antes que o juízo aconteça. Watchmen?
Poderia ser atalaia. So let's look at the context that we're given. Então vamos olhar para o contexto em que isso é dado. Woke up, went back to sleep, Acordou, voltou a dormir, saw a map. viu o mapa. The map is a O a mapa é o quê? vineyard, É a vinha. and you're supposed to do what? E você precisa fazer o quê? Look after Cuidar the vineyard. dessa vinha. So, Então, what were these people meant to do? o que essas pessoas deveriam fazer? Look after Tomar conta these people, dessas pessoas, which is que é o quê? the vineyard that they're supposed to be taking care of. Que é a vinha que eles deveriam estar cuidando. Vineyard is the field, A vinha é o campo the vine is the plant. e a videira é a planta. These people, Essas pessoas, they were supposed to take care of the people. eles deveriam cuidar das pessoas. Look what he says. Vamos ver o que ele diz. A light from heaven shone upon any soul, and that soul was to reflect the light to others. Uma luz do céu brilhou sobre essa pessoa e essa pessoa deveria refletir a luz para as outras pessoas. Lights were kindled in many places, Essas luzes brilharam em vários lugares and from these lights, still other lights were to be kindled. e dessas luzes, outras luzes deveriam ser acesas. So let's give a pictorial representation of that, Então vamos desenhar essa representação. if you didn't get it. Se você não conseguiu entender. There's a map, Tem um mapa. and this is a map of the world, Esse é o mapa do mundo, which is one layer. que é um nível, It's also a vineyard, which is another layer. mas também é uma vinha, que é outro nível. So here's a map, Então aqui está um mapa and there's a person here on each one of these places. e nós temos uma pessoa em cada um desses lugares. So there's a light Então nós temos uma luz that shines down from heaven que brilha do céu onto this person. para essa pessoa, sobre essa pessoa. And this person has what in their hand? E essa pessoa tem o que na mão? A mirror. Tem um espelho. So this light Então essa luz will get reflected vai ser refletida onto this person. para essa pessoa. They've got a mirror, Eles também têm um espelho. and so they will reflect it onto another person. Então eles vão refletir essa luz também para uma outra pessoa. And everyone's got a mirror. Todo mundo tem um So espelho. what's going to end up happening? Então o que vai acabar acontecendo? The whole world Todo mundo is going to be filled vai ser cheio, with enchido light. de luz. We okay with that? Tudo bem com isso? So these are two back-to-back stories. Então essas são as duas histórias de cada lado. Story one, Lado a lado. the story of failure. Então essa é a história de falha, Story two, que é a história 2. the story of success. A história 2 é a história de So sucesso. God is telling Ellen White, Então Deus está falando para Ellen White the church que a igreja has two options. tem duas opções. You hide your light Ou esconde a luz. under a bushel. Um Yeah. arbusto. Ou você esconde a sua luz atrás de um arbusto So no one can see it. para que ninguém consiga ver. That's this story. Isso seria essa The história. judgments will come. Os juízos vêm These people will be upset. e essas pessoas vão estar chateadas. Or this version. Ou então essa versão. So in this version, Nessa versão, you told the people beforehand. você avisa as pessoas de antemão. Some sold their mansions Alguns vendem as suas and mansões gave to the cause of God, e atendem ao chamado de Deus. or protected their poor workers. Ou protegem esses pobres trabalhadores. So they did a good job. Então, eles têm um bom trabalho. This one E esse aqui closed his ears, fechou seus ouvidos, wasn't interested. não estava interessado. When the judgments come, Então, o juízo it vem dries up. e seca Says, "What happened to my house?" e diz: o que acontece com a minha casa? O que aconteceu? And this person says, "What? E essa pessoa diz o quê? I told you so." Eu te avisei. So he's silenced. Então, essa pessoa se mantém em Doesn't have any silêncio. arguments. Não tem mais So argumento. there are two versions. Então, existem duas versões. Now, as we go through this story, Então, agora, ao passarmos por essa história, we're going to go
That was July 3rd. It was a letter. Isso foi 3 de julho e foi uma carta. So now we're going to go back one day. Agora nós vamos voltar um dia atrás. And now we're going to July 2nd, 1904. E vamos para 2 de julho de 1904. This is not a letter, this is a manuscript. E agora isso não é uma carta, mas é um manuscrito. And this is not a manuscript, it's a sermon. Mas não é um manuscrito, é um sermão. Nearly every single sermon that Ellen White ever did was recorded, E transcribed. todos os sermões que Ellen White fez, eles foram escritos, ou transcritos. Many Muitos were published, foram publicados many were not. e muitos não. This one was not published. Esse aqui não foi publicado. I'll give you the reference. E ele ainda vai dar a referência. Portions of this Partes disso, ou This porções sermon disso, desse sermão, were published. foram publicadas. One book Um livro was a devotional foi um devocional called Reflecting Christ. que se chamava Refletindo a Cristo. Another book Outro livro was the book Evangelism. era o livro de So evangelismo. portions of the sermon were published, Então, parte desse sermão foram publicados, but not the whole sermon. mas não todo o sermão. It's a sermon on July 2nd, 1904. Então, é um sermão de 2 de julho de 1904. It's manuscript. É um manuscrito This is MS e é MS 102. 102. The year? O ano 1904. 1904. Because this is the day before. Porque isso foi um dia She antes. does the sermon on the 2nd, she writes the letter on the 3rd. Ela faz o sermão no segundo dia 2 e depois escreve a carta no terceiro dia, dia Now, 3. where is this sermon given? Onde foi dado esse sermão? Now we all know. Agora nós todos sabemos. It's the chapel in the city of Nashville in the state of Tennessee in the country of the United States. É um pequeno templo em Nashville, em Tennessee, nos Estados Unidos. So she's in Nashville Então ela está em Nashville and she says this. e ela diz o seguinte. Can't give the paragraph. Eu não posso dar o parágrafo. Last night, A noite passada, a scene was presented before me. uma cena foi apresentada diante de mim. I may never feel free to reveal all of it, Talvez eu nunca vou me sentir livre para revelar tudo, but I'll reveal a little. mas eu vou revelar um pouco. It seemed that an immense ball of fire came down upon the world Parecia que uma grande bola de fogo caía sobre o mundo and crushed large houses, e destruía grandes casas, not small ones. não pequenas. She didn't say the small ones. Ela não menciona essas pequenas. From place to place. De lugar para lugar. What does place to place mean? O que significa de lugar para lugar? We'll stop Rodar o there. mundo, All around the world. em volta do mundo. It's not from one house to the next door neighbors. Não é de uma casa para outra ou para o vizinho. Place to place De lugar para lugar, is not at the same locality. não é na mesma localidade. From place to place rose the cry. De lugar para lugar surgiu esse clamor. The Lord has come, the Lord has come. O Senhor vem vindo, o Senhor vem vindo. Many were unprepared to meet him, Muitos não estavam preparados para encontrá-lo. but a few said, Mas alguns dizem, praise the Lord. graças a Deus. Why are you praising the Lord? Inquired those upon whom was coming sudden destruction. Por que vocês estão dando graças a Deus? Perguntavam aqueles que para quem vinha essa destruição. Because now we see what we have been looking for. Porque agora nós vemos aquilo que nós estávamos procurando. If you believe that these things were coming, Se você acredita que essas coisas estavam vindo, why did you not tell us? então por que você não nos avisou? Was the terrible response. Foi a terrível resposta. We did not know about these things. Nós não sabíamos dessas coisas. Why did you leave us in ignorance? Então por que você nos deixou em ignorância? Again and again, you have seen us. Você vez após vez você nos viu. Why did you not become acquainted with us and tell us of the judgment to come, Por que você não se aproximou de nós e nos avisou do juízo vindouro? and that we must serve God lest we perish? E que nós deveríamos servir a Deus para não perecermos. Now Agora, we are lost. nós estamos perdidos. So it's actually quite a solemn and distressing passage when you think about it.
Então, se vocês pensarem, essa passagem é bem solene. You know, you're looking at something that we know is going to happen, Nós estamos olhando para algo que sabemos que vai acontecer. and we're already given the opportunity to hear the words of people that are dead. E já nos está sendo dada a oportunidade de ouvir as palavras de pessoas que já estão They mortas, say that they are lost que dizem que estão perdidas, with no hope. sem esperança. Can you imagine speaking to someone where you know that is actually the truth? Você consegue se imaginar falando com alguém e sabendo que essa é realmente a verdade? Not today. Não hoje. Some of us are in a state of depression. We spoke about that yesterday. Mas alguns de nós estão em estado de depressão. Nós falamos sobre isso We ontem. feel our relationship with God is not right. Nós sentimos que o nosso relacionamento com Deus não está certo. This is not that conversation. Mas isso não é essa conversa. These people know that they are dead Essas pessoas sabem que estão with mortas, no hope of recovery. sem esperança de recuperar. Can you imagine how they feel? Você consegue imaginar como elas se sentem? And can you imagine the guilt E vocês conseguem imaginar a culpa that must be on the hearts and the minds of those people who a few moments ago said, "Praise the Lord." que está no coração e nas mentes dessas pessoas que até pouco tempo tinham dito graças a Deus. Their happiness A sua felicidade was suddenly turned to misery and despair. foi tornada em miséria e medo. When they realized that they are murderers, Quando eles se deram conta de que eles são assassinos, that they have killed these people. que eles mataram essas pessoas. They said, Eles disseram: "You knew us. você nos conhecia, You were acquainted with us, você estava associado a nós and you didn't tell us. e você não nos avisou. You deliberately kept us in ignorance." Você de forma deliberada nos manteve em ignorância. So I want us to see Então eu quero que a gente veja that this is exactly the same story that we read here. que essa é exatamente a mesma história que nós colocamos aqui. This is the sermon version. We read the letter version. Essa é a versão do sermão, mas nós também lemos a versão da carta. So we can see it's exactly the same story, but there are some slightly different details here. Então nós vemos que é exatamente a mesma história, mas alguns detalhes diferentes. The key one that we just picked on O ponto-chave que nós conseguimos pegar was place to place, foi lugar para lugar, not one location. não só uma localidade. And therefore we can see what this was trying to show us. Então nós conseguimos ver o que isso está tentando nos mostrar. Place to place, Lugar para lugar, God wanted to have his people Deus queria ter o seu povo, cultivate the vineyard, cultivar essa vinha, take care of the people, cuidar das pessoas, so this event para que esse evento would not happen. não acontecesse. This event does not need to occur. It's a conditional prophecy, Esse evento não precisa acontecer, é uma profecia condicional. which is a complex phenomena. It's not that straightforward when we just talk about conditional prophecies. Que é um fenômeno complexo, porque não é assim tão de cara quando nós falamos sobre profecias condicionais. But God has given us two versions of the end of the world. Mas Deus nos dá duas versões do fim do mundo. It won't prevent the ball coming down. That will happen. Não vai prevenir que essa bola de fogo caia, isso vai acontecer. The difference is not about the ball A diferença não é a bola or about the mansion. ou sobre a mansão. The difference is about this one person. A diferença é sobre essa uma pessoa. Whether or not we will cultivate that person and help them. Se nós vamos ajudar e cultivar essa pessoa. That was the purpose. Esse era o propósito. We don't have time to further analyze this, Nós não temos tempo para analisar isso, but when they say, mas quando nós falamos, we are now going to perish, nós agora vamos perecer, we are now lost, nós agora estamos perdidos, we know what this waymark is. nós sabemos qual é esse marco. When the ball hits, Quando a bola atinge, what event is that? que vento é esse? It's the close of probation. É o fechamento da porta da graça. You can see that from the context of this study. Você consegue passage. ver isso no contexto dessa passagem. And we haven't even read the sermon. E nós ainda nem sequer lemos o sermão. We never even read the letter. Nem sequer lemos a carta. If you go to
July 5th, a few Si- days in the future. Se nós formos para 5 de julho, 3 dias no futuro, So this 2 is dias no futuro. a manuscript, Isso é um manuscrito and now e agora she's in Huntsville, ela está em Huntsville. not Nashville. This is Huntsville, Tennessee. Não mais em Nashville, mas em Huntsville, em Tennessee. There's an interview. Existe uma entrevista This is manuscript 152. e isso seria manuscrito 152, Same year, mesmo 152. ano, 904. This is an interview with the Huntsville School Board. Isso é uma entrevista com a direção da escola So there de are Huntsville. people who are from Huntsville Então, existem pessoas que são de who are Huntsville going to come to her and have a discussion, que, an interview. que vêm até ela para ter uma entrevista ou fazer uma entrevista. So we're going to cut through, Então, nós vamos cortar and she's going to say this. e ela vai dizer isso. There was a scene presented to me Houve uma cena apresentada a mim the night before the Sabbath. a noite antes do sábado. That is when the scene was presented, E isso foi quando essa cena foi apresentada. the scene that she's going to speak about in the previous paragraph. A cena que ela mencionou nos parágrafos anteriores. I looked out of the window, Eu olhei pela janela and there was an immense ball of fire that came down from heaven, e vi uma imensa bola de fogo vinda do céu. and it fell where they were casting buildings with pillars. E estava onde eles estavam construindo prédios com pilares. Especially the pillars were presented to me. O que foi especialmente me mostrado foram esses It pilares. seemed as if the ball came right to the building and crushed it. Parecia que essa bola vinha até esse edifício e destruía. And they saw that it was branching out, enlarging. E eles viam que ia só aumentando e aumentando. And they began to cry and mourn and wringing their hands. E eles começaram por sacudir suas mãos e clamar mais e mais. And I thought some of our people stood there saying, well, it is just what we have been expecting. E eu creio que algumas das nossas pessoas estavam lá no meio dizendo, bom, isso é o que nós já havíamos esperado. It's just what we've been talking about. Isso é o que nós já estávamos falando. You knew, said the people. Você sabia, disseram as pessoas. You knew it and you never told us. Você sabia e nunca nos disse. I thought there was such an agony in their face, such an agony in their appearance. Eu achei que havia tanta agonia na sua aparência e nos seus rostos. And then she talks about the story of the map. E depois ela fala dessa história do mapa. So this is the third time she's going to speak about this subject. Então é a terceira vez que ela vai falar sobre esse assunto. Then, Depois, in August the 14th, a 14 de agosto, she's going to speak about it again. ela fala novamente sobre isso. This is another sermon. Isso é um outro sermão, This is in Philadelphia, só que é em Filadélfia. August the 14th. 14 de agosto. Manuscript 154. Manuscrito 154. While in Nashville, Enquanto em Nashville, a scene was before me, the ball of fire. a cena estava diante de mim, essa bola de fogo. And then she talks about from this ball E ela diz que dessa bola went flashes of light. saíram raios de luz. And each of those flashes destroyed buildings. E cada um desses raios ia destruindo esses edifícios. When the flashes of light would strike a building, the building would burn like tinder. Quando esses raios de luz atingiam os edifícios, eles queimavam. And I heard someone say, I knew this was coming. Eu ouvi alguém dizer, eu sabia que isso viria. Then the same story occurs. E depois a mesma história acontece. So she's speaking about this over a prolonged period of time. Então ela fala disso durante um período prolongado. September the 10th, 1904. Agora, 10 de setembro de 1904, It's another sermon é um outro sermão in Omaha, Nebraska. em Omaha, Nebraska. She says, E ela diz, the Lord is coming in the clouds of heaven o Senhor vem vindo nas nuvens do céu, with power and great glory. com poder e grande glória. His terrible judgments are soon to fall upon the world. Os seus juízos terríveis são prestes a cair sobre o mundo. What's that speaking about? De que isso está falando? Second Advent, Do segundo advento, preceded by seguido do quê?
the plagues? das pragas, das 7 pragas. Are we doing all we can to warn people? Será que nós estamos fazendo tudo quanto conseguimos para avisar as pessoas? Well, I was in the south a few months ago. Enquanto eu estava no sul, alguns meses atrás, I had a dream. eu tive um sonho. I dreamed about a great ball of fire Eu sonhei sobre uma grande bola de fogo struck the earth. que iria atingir a terra. The great houses were in flames. Essas grandes casas foram atingidas. Then the same story. E depois a mesma história. Manuscript 158. Manuscrito 158, MS 158, no mesmo ano. So you can see, Então você consegue ver is it 4 or 5 times we've done this? Fifth que one, nós já fizemos isso uma quinta vez, same story. mesma história, And this one, e essa it's absolutely clear that this is talking about the judgments of God, the plagues, after Daniel 12:1. essa história aqui, essa última, é bem clara que isso está falando das pragas depois de Daniel 12. Give you another one. Eu vou dar uma outra história. MS 188. MS 188, It's 1905. mas next agora year. o próximo ano, 1905. It's a sermon in California. E é um sermão na Califórnia. She says, Ela diz: when I was in Nashville, quando eu estava em Nashville, I'd been speaking to the people, eu estava falando com as pessoas and in the night season, e de noite there was an immense ball of fire houve uma grande bola de fogo that came right from heaven que veio diretamente do céu and settled in Nashville. e que se estabeleceu em Nashville, ou There were atingiu flames Nashville. going out like arrows from the ball. Havia chamas saindo como flechas dessa bola. Houses were being consumed, Casas estavam sendo consumidas, being destroyed. estavam sendo destruídas. Some of our people, Algumas pessoas do she says, nosso povo, this person is one of us. ela diz que essa pessoa é um de nós, Just as we expected. tal como nós esperávamos. Others, Outros, with their hands in agony com as suas mãos em agonia and crying unto God for mercy, said, e clamando a Deus por misericórdia, you diziam: knew this and you never warned us. você sabia disso e nunca nos avisou. They seemed as though they would almost tear the people to pieces. E eles se sentiam como se tivessem rasgado as pessoas em pedaços, Because they hadn't been warned. porque eles não haviam sido avisados. Then the next paragraph, Depois o próximo parágrafo, exactly the same passage. exatamente a mesma passagem. So I want us to take note now. Então eu quero que a gente anote Where is the ball falling? onde essa bola está caindo. It says specifically Diz especificamente in Nashville. em Nashville. The ball of fire came right from heaven and settled in Nashville. Essa bola veio diretamente do céu e se estabeleceu em Nashville, ou So atingiu Nashville. is Nashville the center? Is it the most evil place in the whole world that this ball will come down upon? Então, será que Nashville é o lugar mais diabólico no mundo para essa bola atingir lá? Of course not. Claro que não. She's speaking to the people in Nashville. Ela está falando para as pessoas em Nashville She's not going to say e ela não vai dizer the people in this other country as pessoas naquele outro país are in great trouble or great distress. estão em grande agonia ou em grande perturbação. She's going to say you are. Ela vai dizer, você está. That's why the ball is falling in Nashville. Então, por isso que a bola vai cair em Nashville. Then she says, Depois ela diz, had this other scene, the map scene, depois com esse outro cenário do mapa, and then she adds this bit of information. e ela adiciona um pouco mais de informação. And there were only a few places dotted here and there where they had visited. Havia apenas alguns lugares aqui e ali que estavam marcados que eles haviam visitado. What this version O que essa versão is the map é o mapa has only got a few lights, onde só tem apenas algumas luzes. and each one of those lights E essas luzes, cada uma dessas luzes, is where people have visited. é onde as pessoas visitaram. It says there are only a few places dotted here and there. Diz, apenas existem alguns lugares marcados aqui e ali. Here are those that can go forth. Aqui são aqueles que podem avançar. Will they go forth? Será que eles vão avançar? He pointed to the places, Ele apontou para os lugares, the cities and the villages, essas cidades, nessas vilas, and the different places that have not been worked. e esses diferentes lugares onde não havia sido feito um trabalho. Scarcely nothing has been done. Nada havia sido feito.
Here were men and women that knew the truth. Aqui estavam homens e mulheres conhecedores da verdade. So, Então, she's going to give the example ela vai of dar o exemplo Nashville. de Nashville. Why? Por quê? You need to know what's happening in Nashville. Você precisa saber o que está acontecendo em Nashville. We don't have time to talk about that story, Nós não temos tempo para falar sobre essa história, but you need to know that there's a connection mas você precisa saber with que existe uma Nashville conexão com Nashville that's to do with this story, que tem a ver com essa história. and she points it here. E ela aponta para isso aqui. She says Nashville receives special help, Ela diz que Nashville vai receber uma ajuda especial, special privileges. privilégios especiais. That's why these people are under such condemnation. E é por isso que essas pessoas estão sobre essa She condenação. compares that Ela compara isso to other places com outros lugares that have not been worked. que ainda não foram trabalhados. There's many more things we could talk about this, Existem muitas outras coisas que nós poderíamos mencionar em relação a isso, but I just want to give one more piece of information. mas eu vou dar apenas mais um pedaço de informação. You remember, Se vocês lembrarem, the first one we went to was letter 217, page 904. a primeira para a qual nós fomos foi a carta 217 no ano 1904, What I didn't tell you e aquilo que eu não disse was this. foi isso. Portions of this letter Porções dessa carta are published estão in publicadas Testimonies to the Church, volume 9, em Testemunhos para a Igreja, volume 9, beginning page 11. começando na página 11. So, this letter Então, essa carta and the portion e uma porção is actually the portion that we read é, na verdade, a porção que nós acabamos de ler about the ball, sobre essa bola, about this whole story. sobre toda essa história. That letter, that dream, Essa carta e esse sonho, with both versions, com essas duas versões, is found in the same section está encontrada na mesma secção in 90, em 1919, page 11, not 90. Testimony of the Church, volume 9. 90. Testemunhos para a Igreja, volume 9. It's found in the same section that this movement addresses the subject of 9/11. Na mesma secção onde esse movimento fala do assunto de 11 de setembro. And isn't that interesting? E será que isso não é interessante? Because Porque where do we get 9/11 from? da onde nós tiramos 11 de setembro? We get it from. I've erased it. Eu já apaguei isso aqui. We get it from this story. Nós tiramos dessa história. The year 1840, O ano 1840. that's where we get 9/11, isn't it? É daí que nós tiramos o 11 de setembro, certo? And now E agora, we're dealing nós estamos with the year lidando 1841, com o ano 1841, because that's dealing with Islam. porque isso está lidando com o Islã, And you can demonstrate e dá para demonstrar that 1841 que 1841 is the year 2020, é o ano 2020, and that's 2001. e aqui seria 2001. And what Future for America are doing E o que o Future for America estão is they're fazendo taking a story é pegar numa história that's found que está encontrada in this passage, nessa passagem, connecting it to Islam, conectando isso com o Islã, and bringing it to 2021. trazendo isso para 2021. 2020, sorry. 2020, perdão. Now, this picture work Então, esse desenho does not give an accurate representation of what's going on. não dá uma representação acurada daquilo que está acontecendo. Because what I want to do is draw this differently. Porque o que eu quero fazer é desenhar isso de forma diferente. I want to draw it from historical context. E eu vou desenhar isso do contexto histórico. 31, 31, 33, 33, 39, 39, 41. 41. This is 18. Isso é Each of 1800. 40 comes here. 40 vem aqui. This is the 10-year proxy war. Isso seria 10 anos de uma guerra de procuração. You can line up those years Você poderia alinhar esses anos with the years 2019, com os anos 2019, 2021. 2021. Não. 2019, 2021. And this would be 2020. E aqui seria 2020.
So this is a bigger subject that I can address in a few moments. Então, isso é um assunto maior do que aquele que eu posso abordar em apenas uns minutos. 1840, 1840, we connect to 9/11. nós conectamos com 11 de setembro. 1840 1840 is also connected with 2020. também está conectado com 2020. 2020 2020 is being used to argue a story about Islam. está sendo usado para argumentar uma história em relação ao Islã. In the same way E da mesma that forma, 9/11 was used and connected to the story of Islam. o 11 de setembro foi usado e conectado com a história do Islã. And both the story of 9/11 E ambas essa história do 11 de and the setembro story of 2020 e de 2020 are both found in the same place. estão ambas encontradas no mesmo lugar. Volume 9 of the Volume Testimonies, 9 beginning page 11. de Testemunhos para a Igreja, começando na página 11. And we've already demonstrated Nós já in demonstramos previous studies em estudos that anteriores the methodology that Future for America used que a metodologia usada pelo Future for America for 9/11 is wrong, para o 11 de setembro está errado and they're using exactly the same methodology for Nashville, e eles estão usando exatamente a mesma metodologia para Nashville. and both are wrong. E ambos estão errados. That's the end of all of my presentations. Esse é o final de todas as minhas apresentações. I hope it's been relatively clear. Eu espero que isso tenha ficado relativamente claro. And I've forgotten one point. Eu esqueci de um ponto. It's something that I said yesterday, É algo que eu mencionei ontem, connected to baptisms. que é conectado com batismos. It wasn't really connected to baptism. Não estava, na verdade, relacionado ao batismo. The subject was, can people join the movement between Raffia and Pani in 2019, 2021? O assunto é, será que as pessoas podem se juntar a esse movimento entre Rafa e Panion 2020 e 2021? And I said no. E eu disse não. And then I said, Depois eu disse, a working definition of joining the movement is you get baptized into the kingdom of heaven. uma definição de se juntar a esse movimento é ser batizado no reino dos céus. We know there are people in this room, sabemos que existem pessoas aqui people who are already part of the movement before November, que já são parte desse movimento antes de novembro, who are not yet baptized. mas que ainda não são batizadas. So I was not referring to that group of people. Então eu não estava me referindo a esse grupo de pessoas. There are priests Eles são há sacerdotes, who obviously joined the movement before the close of probation, eles são sacerdotes que se juntaram ao movimento antes do fechamento da porta, who, because they came in at a very late stage, mas porque eles entraram bem no final, have not yet been baptized. eles ainda não foram batizados. Their window of opportunity A sua janela de oportunidade is now, é agora, before Panium. antes de Pânio. If you leave it till after Panium, Se você deixar isso para depois de Pânio, it's a bit late. é um pouco tarde. So I was referring to new people, Então eu estava me referindo a pessoas novas, not the priests who came in at the very last moments of the midnight cry. não os sacerdotes que entraram no último momento do clamor da meia-noite. So I just wanted to clarify that in case people thought they were eternally lost now because they weren't baptized. Então, eu só queria esclarecer isso caso as pessoas achassem que iam estar eternamente perdidas por não serem batizadas. You still have time Você ainda tem tempo to be baptized and to have a thorough understanding of what we teach. para ser batizado e ter um entendimento correto daquilo que nós ensinamos. And if you want to talk about the subject of training, E se você quiser falar sobre esse assunto de treinamento, I know it's in English, eu sei que está no inglês, but if you go to the studies that were done in Uganda last month, mas se vocês forem para os estudos que foram feitos no Uganda o mês passado, we talk about this extensively. nós falamos disso de forma extensiva. And we give the prophetic argument of why we are so strident in our pursuit of equality. E nós damos o argumento de por que nós enfatizamos tanto sobre igualdade. Because people say we're not even equal. Porque as pessoas dizem, nós nem sequer somos iguais. We show favoritism to the sisters. Nós mostramos favoritismo para as irmãs. And we do. E nós mostramos, And the explanation of that is given in those presentations. mas a explicação disso é dada nessas apresentações. Let's pray. Vamos orar?
Heavenly Father, we thank you for your goodness. Pai Celestial, nós agradecemos a tua bondade. We ask and pray that you would continue to bless and guide us. Oramos e pedimos que o Senhor continue nos abençoando. We want to thank you Queremos te for all agradecer that you've done for us por tudo que o Senhor fez por nós and all you continue to do for e us. tudo que o Senhor continua fazendo por nós. Bless us, Father. Nos abençoe, Pai. Help us to have a clearer understanding of our work. Nos ajuda a ter um entendimento claro do nosso And trabalho. as we consider the vision of Nashville, E ao considerarmos essa visão de Nashville, help us to understand its true meaning. que o Senhor nos ajude a entender o significado verdadeiro. We pray in Jesus' name. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém.